Graça e paz, amados de Deus, estamos aí juntos mais uma vez. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, querido, se inscreva aí, ó, 2 segundos. Eu tô dando 2 segundos para as pessoas se inscreverem, o pessoal tá se inscrevendo, maravilha, ó. Pronto, tá ativado o sininho das notificações, você já deu seu like. Não esqueça de fazer seus comentários aí. E a dica de hoje é esse livro aqui, ó, do Augusto Nicodemos, carinhosamente chamado pelos irmãos pentecostais de Tio Nico, ok? Livro Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado. Um livro interessante, irmãos. Tá vendo? Eu sou pentecostal, arminiano, e eu leio o livro do Tio Nico. Interessante, comprei, editora Fiel, perfeito. Um livro aí que temos cerca de 357 páginas. Aqui, obviamente, ele vai refutar, certo? Augusto Nicodemos vai refutar, olha, bacana aí, ó, né? Olha, ele vai refutar aí os apóstolos, né? Nós vemos aí os falsos apóstolos, esse pessoal aí que se declara apóstolo. Temos aqui o sumário. Perfeito. Então, ele vai falar sobre o conceito do apóstolo no Novo Testamento. Capítulo 1, o significado e a origem do termo apóstolo. Capítulo 2, os 12. Capítulo 3, Paulo. Capítulo 4, outros apóstolos. Capítulo 5, apóstolo era um dom espiritual. Capítulo 6, falsos apóstolos e superapóstolos. Parte 2 do livro, com o capítulo 7, Judas Iscariotes, Tiago e os presbíteros da Judéia. Capítulo 8, Paulo e os presbíteros das igrejas gentílicas. Capítulo 9, Timóteo e Tito eram bispos. Capítulo 10, os escritos apostólicos. Capítulo 11, movimentos precursores de restauração apostólica. Vem a parte 3 do livro. Capítulo 12, né? Os pioneiros do movimento de restauração apostólica. Capítulo 13 vai falar sobre Peter Wagner, né? Capítulo 14, os conceitos centrais da nova reforma apostólica. Capítulo 15, Rony Chaves e sua influência no Brasil. Capítulo 16, a nova reforma apostólica no Brasil, botou entre aspas. Capítulo 17, análise de crítica da nova reforma apostólica, ou seja, ele vai, na parte final do livro, tratar esses indivíduos que apregou, né, o apostolado, né, a função e o título, né, o ministério apostólico para os dias de hoje. É interessante, eu estou lendo aqui, eu estou no capítulo 6, Falsos Apóstolos e Superapóstolos, que é a página 143, tá vendo? Página 52 aqui, 143. Então, digamos aí que eu já li quase a metade do livro. Interessante. Existem apóstolos hoje, a contracapa aqui, muito bacana, chamando a atenção, dizendo: o livro que o leitor tem em mãos é fruto de um cuidadoso e profundo estudo bíblico, realizado pelo autor, Dr. Augusto Nicodemos, que investigou quais as marcas, caráter, papel e limites do ministério apostólico. Um livro necessário e urgente para a igreja de nossos dias, especialmente para o entendimento de questões relativas à interpretação bíblica e à liderança e estrutura da igreja. Claro, né, existe muita polêmica no meio evangélico. Obviamente, os irmãos reformados, né, é um deleite, um livro desse é um deleite para os irmãos reformados que, obviamente, são contra essa questão do ministério apostólico nos dias de hoje. Perfeito? Mas há quem defenda com unhas e dentes, né, o ministério apostólico para os dias de hoje. Irmãos, assim, minha opinião, tá? A minha denominação, nós temos uma igreja episcopal, nós não temos apóstolos, somente bispos. O que nós temos visto nos dias de hoje, né? Que parece que o título apóstolo é maior do que bispo. Então, muitas igrejas que foram fundadas, aí, por exemplo, o apóstolo Valdomiro, né, tão conhecido, ele foi um bispo da Igreja Universal. A Igreja Universal não tem títulos lá, o cargo, a função de apóstolo. Mas quando ele sai da Universal e funda a denominação dele, ele já se intitula apóstolo, que é maior que o bispo. Olha só. Então, o étimo da palavra apóstolo, todos nós sabemos, né, que significa aquele que é enviado. De fato, muitos desses homens, eles não praticam ou não exercem, digamos, o título, né? A função na qual eles se declaram apóstolos. Eles são plantadores de igrejas, eles têm sido enviados para o mundo afora pregando o evangelho. Não, geralmente esses caras têm o título de apóstolo, ficam na igreja de sede lá no Brás, lá em São Paulo, dando ordens para os seus asseclas. Né? Então, são títulos
que você percebe que na vida do indivíduo não está presente, né, esse ministério. Eu creio, irmãos, eu creio no ministério apostólico, claro que não à semelhança dos 12, tá? Dos 12 apóstolos. Eu creio nessa atualidade que Deus levantou pessoas para serem apóstolos. Que são apóstolos? Hoje nós chamamos os apóstolos muitas vezes de missionários, plantadores de igreja. É o cara que é enviado, o cara que vai para outros países, o cara que vai para o Nordeste, o cara que vai pregar o evangelho entre os ribeirinhos no Amazonas. Então você vê que o cara realmente tem o dom de apóstolo. Apóstolo, irmãos, na minha opinião, tá? Não é aquele camarada que fica numa igreja sede sentado no trono dando ordens, ali plantado ali na igreja matriz em São Paulo. É fácil você plantar uma igreja em São Paulo, no centro, nos grandes centros, Rio de Janeiro, a igreja cresce, né? Você nem fazer muito esforço. E os camaradas ficam ali, os caras não vão para a selva, os caras não vão para os países islâmicos, muçulmanos, pregar o evangelho escondido, né? Correndo risco de vida. Então, o Augusto Nicodemos, eu concordo, a gente parte aqui do livro dele, porque, de fato, ele vai abordar essas questões aí. Então, olha só o que o Jeremias do Couto, que é pentecostal assembleano, falou a respeito deste livro. O reverendo Augusto Nicodemos nos oferece uma obra necessária para o momento atual por trazer luz à verdade sobre o colégio apostólico e o apostolado, que alguns insistem em ressuscitar nos dias de hoje, criando uma espécie moderna de sucessão apostólica. O autor, pelas suas qualidades no campo do saber teológico, foi a pessoa certa para tratar do assunto e nós, leitores, somos brindados com uma obra relevante. É leitura recomendável e mais que urgente. Jornalista, escritor e pastor da Assembleia de Deus de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Franklin Ferreira, famoso Franklin Ferreira, diretor e professor de Teologia Sistemática e História da Igreja no Seminário Martin Bruce em São José dos Campos, São Paulo, disse o seguinte acerca dessa obra. Augusto Nicodemos Lopes nos oferece um importante livro no qual, firmado nas Escrituras, investiga com profundidade o significado do apostolado no Novo Testamento e na história da Igreja, assim como no moderno movimento de restauração do apostolado no Brasil e no exterior. Uma obra essencial para entender e refutar biblicamente as supostas reivindicações da nova reforma apostólica. Então, irmãos, você vê muita loucura aí, os caras com uma igreja com 30 membros, aí ele já recebe já uma unção de apóstolo. Ou seja, ele não é um cara que é enviado para plantar a igreja, ele quer ficar lá plantando na igreja dele, na sua igreja local, e quer ter o título de apóstolo, né? Tá na moda, né? Então tem muitos abusos aí, e geralmente, não são todas, né? Mas geralmente muitas igrejas desse viés apostólico aí, infelizmente, têm trazido algumas doutrinas estranhas, né? Heterodoxas, ou até mesmo heréticas, muito complicado. É só você pesquisar aí, botar assim, ministério apostólico, heresias, e vai ser um caminhão de heresias oriundo desses movimentos. Mais uma vez afirmo que não são todos, não é 100%, ok? Mas realmente é um tema polêmico, controverso. Diz aí nos comentários o que você acha. Diga aí nos comentários se você já leu, se você tem, ou está no seu radar este livro. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.